Olá pessoal, continuando então nossa sequência de aulas de estrutura de dados, ainda na sequência de aulas sobre revisão de conceitos básicos de programação, certo? Bom, no que diz respeito à nossa revisão, nós já vimos conceitos básicos de programação, nós já vimos as estruturas de controle, if, else, switch case. Na aula passada nós vimos as estruturas de iteração, for, while, do while, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ponteiros, depois vamos falar sobre construção de funções e vamos começar a brincadeira de verdade com a construção das nossas estruturas de dados. Pessoal, já curte o vídeo, já clica aí no gostei, já se inscreve no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera que você sabe que vai precisar ou que está tendo dificuldade. Em alguns casos, como a gente está fazendo revisão, a gente não está se atendo muito a detalhes, então tem muita coisa que a gente não está discutindo aqui. Se você tem dúvida ou qualquer outro tipo de problema com relação à programação, pode mandar nos comentários que eu vou te ajudar, certo? Ponteiros é um negócio que muita gente fica louco, muita gente não gosta de C e C++ justamente por causa de ponteiros. Ponteiros nada mais são do que variáveis que armazenam endereços de memória ou endereços de outras variáveis, porque o endereço de memória é o local onde uma variável está armazenando o seu valor, certo? Variável, aquele nome ali que a gente dá é só um rótulo. Uma variável é um espaço de memória. Esse espaço de memória tem um endereço. Para que a gente não tenha que manipulá-lo, a gente usa o rótulo. Mas em alguns casos a gente precisa manipular o endereço de memória. E aí, para que a gente não precise saber o endereço, que é aquele número hexadecimal, a gente vai lidar com ponteiros, certo? Espero que ao final dessa aula tenha ficado bem claro para todo mundo. A sintaxe da declaração de um ponteiro é o quê? Tipo base, operador asterisco, nome da variável. Tipo base é o tipo da variável do tipo de dado com o qual você pretende lidar. Operador asterisco é o asterisco normal, ele que indica que essa variável que está sendo declarada é um ponteiro, e o nome é um rótulo arbitrário que você vai escolher. Quando a gente fala tipo base aqui, pensa no seguinte: quero criar um ponteiro para guardar um endereço de memória de um valor inteiro. Se eu sei que eu vou guardar o endereço de memória onde eu pretendo armazenar um valor inteiro, então o tipo de dado do meu ponteiro tem que ser o mesmo tipo de dado do valor que eu pretendo manipular, tá bom? Bom, vamos ver esse exemplo num código. Declaração de um ponteiro, palavra reservada com o tipo de dado, nesse caso é um ponteiro com rótulo P de uma variável do tipo inteiro, certo? A gente vai usar muito a função malloc. A gente pode usar ponteiros para guardar o endereço de memória de outras variáveis, ou pode usar ponteiros também para guardar o endereço de memória de um espaço de memória que a gente pediu para o sistema alocar e a gente quer usar. Para isso a gente vai usar a função malloc. Vamos entender rapidão o que a função malloc faz, mas se tiver dúvida manda aí no comentário, ou então dá uma pesquisadinha. A função malloc tem a finalidade de alocar memória. Ela aloca um tamanho de memória, então o argumento que essa função exige é um valor inteiro. Como a gente quer alocar memória para uma variável guardar um valor inteiro, que é o tipo desse ponteiro, a gente vai pegar o tamanho que um inteiro ocupa. Como a gente não sabe, a gente pode chamar essa função sizeOf, que ela vai retornar o quê? O tamanho do dado que você passou aqui dentro. Então, sizeOfInt, ela vai devolver o tamanho do inteiro, 4 bytes. A função malloc vai alocar na memória 4 bytes. E ela aloca na memória e devolve um ponteiro, o endereço de memória, certo? Esse endereço de memória é um endereço de memória para um espaço de memória que não tem um tipo definido. Aí a gente faz essa operação aqui, ó, que é um casting. A gente está forçando uma conversão de tipo. Esse espaço de memória que acabou de ser alocado, agora é um espaço de memória para um inteiro, certo? Olha lá. E a gente atribuiu esse endereço de memória que a função malloc devolveu ao ponteiro P. Agora eu uso o operador asterisco para acessar o espaço de memória cujo endereço está dentro do ponteiro P
e atribuo a esse espaço de memória o valor 10. Não raramente nós vamos usar a função free, que serve para quê? A função malloc aloca memória do sistema, a função free libera o espaço de memória que havia sido alocado, certo? Vamos ver isso numa animaçãozinha, esse mesmo código aqui, ó, dentro da função main, declaração da variável, alocação de memória, atribuição de valor, liberação. Vamos ver como que funciona. Observem muito bem isso aqui. Isso aqui é interessante, que vai ajudar muito a gente a entender como que o programa funciona, e é interessante a gente ter isso claro na mente. Esse espaço aqui azul escuro, esses dois espaços, todos eles estão na memória RAM do seu computador, certo? Memória principal. Esse espaço azul aqui é a memória reservada para o seu código, para esse código aqui. Quando você mandou compilar, gerou um executável, colocou ele para rodar, ele aloca memória no sistema. Esse espaçozinho aqui é a memória livre da sua máquina, tá? Então, aqui dentro, as variáveis, tudo que a gente cria, vai ocupar qual espaço de memória? O espaço de memória reservada para o meu programa. Quando eu mando alocar memória, eu vou alocar memória onde? No espaço, na memória livre do meu sistema, tá bom? Bom, declarei uma variável P. A variável P foi criada lá no espaço de memória do meu programa. Esse lixo aqui indica o quê? A variável, quando ela acaba de ser criada, ela não tem um zero lá dentro, ou um valor, ela não é um espaço vazio. O que nós temos? Um lixo de memória. Um lixo de memória é um número que pode ser muito pequenininho ou muito grandão, mas de qualquer forma ele não representa nada, certo? Aqui na sequência, quando a gente manda alocar memória, usando a função malloc, o que ele fez? Alocou memória lá na memória principal livre do nosso computador. A esse espaço de memória há um endereço associado. Esse endereço do espaço de memória alocado foi guardado aonde? Dentro do nosso ponteiro P. É por isso que a gente usa essa referência, essa analogia de um ponteiro aponta para algum lugar, certo? Por quê? Porque um ponteiro guarda um endereço de memória de algum espaço. Então a gente vai dizer que um ponteiro aponta para algum lugar. Quando a gente atribui o valor 10 ao espaço de memória cujo endereço está em P, olha o que aconteceu. A gente atribuiu 10 ao espaço cujo endereço de memória está em P. O endereço de memória que está em P é esse aqui. Olha onde que a gente guardou o 10. Aqui, tá certo? E quando a gente dá um free P, a gente não está apagando o P, a gente está liberando o espaço de memória que havia sido alocado. Havia sido alocado aonde? Lá na memória principal do seu computador. Muito bem. Propriedades. Ponteiro, variável que guarda o endereço de outra variável, utilizados para alocação dinâmica. O que é alocação dinâmica? Exatamente isso aqui, ó. Quando o meu programa vai alocar memória da memória livre do sistema. Quando você declara uma variável no seu código, que é um inteiro, um float, um vetor, qualquer coisa assim, essa memória vai ficar onde? Vai ficar na memória usada pelo programa do computador. Isso a gente chama de alocação estática de memória, porque enquanto o programa estiver rodando, esse espaço de memória está em uso para ele. A alocação dinâmica é quando a gente usa dinamicamente recursos do sistema, tá bom? Muito bem. Utilizados para modificar argumentos em funções. Na próxima aula, a última coisa que a gente vai ver como revisão aí são funções. A gente vai ver como que a gente usa os ponteiros para modificar argumentos das funções. E é muito importante a gente conhecer os operadores que a gente usa associado aos ponteiros. O operador e-comercial tem o significado de o endereço de alguma coisa. E ele devolve para nós o endereço de memória ao qual ele está associado, né? Da variável a qual ele está associado. O operador asterisco tem o significado no endereço de e devolve para nós o valor da variável localizada naquele endereço de memória. Como assim, professor? A gente vai ver isso daqui a pouco, não precisa se preocupar agora. Se uma variável
irá conter um ponteiro, ela deve ser declarada como tal. Conter um ponteiro quer dizer armazenar um endereço de memória. Então, tenho duas variáveis aqui, do tipo inteiro, só que uma é uma variável com rótulo x e a outra tem um asterisco aqui. Então, essa variável é um ponteiro. Chamei ela de px, ponteiro de x. O que eu posso fazer com px? Eu posso guardar nele o endereço de x. Olha o que o e-comercial significa. O endereço de. Então, quando a gente faz essa atribuição aqui, ó, px recebe o e-comercial x, o endereço de x, a gente diz que a variável px aponta para x, tá? Nesse exemplo aqui, vamos assumir que o endereço da variável x seja esse número hexadecimal aqui. Desculpa. Certo? Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, um inteiro x, um ponteiro de inteiro px, um ponteiro de inteiro py. Atribuir o valor 9 a x, atribuir o endereço da variável x a px, e quando a gente faz essa operação de atribuição assim, ó, quer dizer que o conteúdo dessa variável, eu estou copiando ele para onde? Para essa aqui. Qual que é o conteúdo dessa variável? O endereço de x. O que tem aqui agora? O endereço de x também. Se eu mandar imprimir na tela o conteúdo de x, o que você acha que vai ser impresso? Ó, %d, vou imprimir um inteiro. Estou passando como argumento x. Qual que é o conteúdo de x? 9. %d, e estou querendo imprimir agora o endereço da variável x. O que vai ser impresso? Esse endereço nosso aqui, fictício, certo? Passei agora por %d e mandei imprimir px. Quando eu mando imprimir px, é o que está dentro de px. O que está aqui dentro de px? O endereço de x. Se eu utilizar agora o asterisco px, olha o que o asterisco nos indica. No endereço de. Portanto, nós vamos acessar o que está dentro do endereço guardado em px. O endereço que está aqui dentro é qual? Esse. Qual que é o valor que está aqui dentro? O que está guardado em x, 9, certo? Se nós mandarmos imprimir o conteúdo de py, é o mesmo de px. E se eu mandar acessar o valor armazenado no endereço de memória guardado em py, eu vou ter o quê? 9, que é o valor de x. Muito bem. Mais um exemplozinho aqui. Função main, a gente declarou as variáveis ponteiro p, ponteiro q e uma variável do tipo inteiro x. Nesse momento, as três variáveis acabaram de ser declaradas, mas nenhuma delas foi inicializada. O que nós temos então? As três têm lixo de memória. Quando eu atribuo o valor 10 à variável x, olha o que aconteceu lá. Atribuí um valor a essa variável. Ele sobrescreveu aquele lixo de memória que estava lá. Se eu pegar o endereço de memória de x e escrever em p, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo o meu ponteiro p apontar para x. Se eu fizer essa operação aqui, atribuir 30 ao endereço que está armazenado em q, vai dar um erro. Por quê? Porque em q ainda não tem nenhum endereço de memória. Essa operação eu posso fazer. Eu posso pegar e atribuir p a q. O conteúdo de p vai ser copiado para q. O conteúdo de p é o endereço da variável x. Portanto, o conteúdo de q agora passa a ser o quê? O endereço da variável x. E a gente diz que p e q apontam para x. Agora eu posso fazer operações das mais diversas com esses ponteiros. Por exemplo, eu posso pegar o que está no endereço armazenado em q, somar 5, ou seja, 10 com 5, 15. E vou guardar isso aonde? No endereço armazenado em p. Usei dois ponteiros para manipular o mesmo endereço de memória e o resultado é esse aqui. Se eu mandar imprimir ao final o conteúdo armazenado no endereço guardado em p, vai sair quem? 15. Muito bem. Operadores ponto e seta.
Quando a gente for construir nossas estruturas de dados, nós vamos, em todas as vezes, utilizar structs. Structs são essas estruturas aqui, ó, tá vendo? Quando que a gente usa struct? Quando nós quisermos criar um tipo de dado nosso. Ou seja, imagina aqui, eu quero criar um cadastro de pessoas. Vou criar lá uma variável nome, uma variável apelido. Legal. Só que eu tenho, nesse cadastro de pessoas, 50 amigos que eu quero registrar. Então eu vou ter que criar 50 variáveis nome, 50 variáveis apelido e colocar nome 1, nome 2, apelido 1, apelido 2. Não, o que eu faço? Eu crio uma struct com uma sequência de dados, uma sequência de campos, um conjunto de variáveis com alguma relação lógica e associo isso agora a um tipo de dado. RG pessoa, nesse exemplo, passou a ser um tipo de dado, certo? E aí, quando eu quiser criar uma pessoa, eu uso struct RG pessoa como tipo da variável, certo? E quando eu crio variáveis a partir de structs, assim como eu crio variáveis a partir de structs, eu posso criar ponteiros de structs. Então, criei um ponteiro pessoa que recebeu o quê? O endereço da variável pessoa. E esses operadores ponto e seta, o que é isso? Quer dizer que quando eu criar uma variável do tipo de uma struct, para eu acessar os campos dessa variável, cada uma dessas variáveis aqui dentro são campos de uma struct. Eu uso o operador ponto. Legal? Porém, quando eu quiser acessar os campos de uma struct, de uma variável do tipo struct, usando um ponteiro, eu preciso usar o operador seta, que é só o tracinho, o sinal de maior aqui. Tá legal? É só isso. Mas a gente vai praticar muito, vai ficar tranquilo. E tem uns macetes depois para a gente não ter muito problema com isso aqui. Legal. Ponteiros para ponteiros. Se muita gente acha chato brincar com ponteiros, ponteiros para ponteiros é um negócio que faz muita gente pedir arrego mesmo. Mas é outra coisa que exige atenção e não é nada demais também. Ponteiros para ponteiros é só uma forma de guardar. Pensa o seguinte: se um ponteiro guarda o endereço de memória de uma variável, um ponteiro de ponteiro vai guardar o endereço de memória de um ponteiro, certo? Então, imagina a seguinte situação: eu tenho a variável do tipo inteiro x, um ponteiro de inteiro p, um ponteiro de ponteiro q. Para a gente fazer ponteiros de ponteiros, na hora da declaração a gente tem que colocar o número de asteriscos aqui do jeito da quantidade de ponteiros que a gente quer, né? Ponteiro de ponteiro de ponteiro. Isso aqui não tem um limite, você pode usar quanto você quiser. Ponteiro de ponteiro de ponteiro de ponteiro. Por que que a gente geralmente vai até o segundo, no máximo o terceiro nível aqui que eu já vi? Porque quanto mais níveis você colocar, mais complexa vai ser a lógica para absorver esse tipo de recurso. E acaba ficando muito complicado, além de ser um recurso desnecessário. É uma complexidade desnecessária associada ao seu código. Então, atribui o valor x a 10, atribui o valor 10 à variável x, atribui o endereço da variável x ao ponteiro p. Um ponteiro de ponteiro guarda o endereço de memória de outro ponteiro. Atribuir o endereço de memória do ponteiro p a quem? Ao meu ponteiro de ponteiro q. E agora, quando eu quiser acessar esse ponteiro guarda o endereço de memória de outro ponteiro e esse ponteiro guarda o endereço de memória de uma variável, eu posso acessar aquele valor 10 diretamente do ponteiro de ponteiro. Basta colocar a quantidade de asteriscos equivalente para fazer esse acesso. Bom, imagina o seguinte cenário. Aqui a gente tem o rótulo da variável, o valor e um endereço de memória, tá? Declarei uma variável do tipo float chamada com rótulo num. Atribui o valor 2,5 a ela. Bom, quando eu mandar meu código rodar, o compilador vai alocar um endereço de memória e atribuir um endereço, vai alocar um espaço de memória e pegar o endereço desse espaço que foi alocado para mim. Então, imagina que na memória do meu computador agora está assim. Faz de conta que esse 1000
é um número hexadecimal que representa o endereço de memória, tá? Na memória do meu computador eu tenho a variável num, o espaço de memória cujo endereço é 1000. Se eu declarar uma variável do tipo ponteiro de float, chamar ela de t, que é ponteiro, pt, né? Ponteiro. O que eu tenho nesse momento? Nada, só declarei a variável. O que vai acontecer na memória da minha máquina? O compilador vai alocar um espaço para esse ponteiro sem nada dentro dele ainda. Então, reservei esse espaço de memória para o meu ponteiro. Quando eu atribuo o endereço de memória da variável número num ao ponteiro pt, o que vai acontecer? Eu vou ter agora o valor 1000. Deixa eu colocar aqui. Esse valor 1000 saiu da onde? É o endereço de memória da variável num. Então, o endereço de memória da variável num foi armazenado em pt. Legal. Agora, se eu criar um ponteiro de ponteiro chamado pt de pt, declarei ele, vai ser alocado memória. Aqui eu pulei um espaço só para mostrar que essa reserva de memória, essa alocação de memória é aleatória, tá? O que a gente vai ter agora? Eu vou passar o endereço de memória da variável ponteiro pt. Qual que é o endereço de memória de pt? Esse. E eu vou guardar isso aonde? Aqui. Certo? É isso que aconteceu. Muito bem. Ponteiros é só isso, pessoal. Não precisa desespero. A gente vai fazer muitos exercícios, praticamente todas as estruturas de dados que nós vamos construir. A gente vai usar ponteiros em algum momento, em algumas mais do que em outras. A gente vai praticar bastante. Não vou criar um códigozinho agora com ponteiros para essa aula não ficar muito longa. A gente vai fazer muitos exercícios daqui a pouco. Já clica aí no gostei, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os seus amigos. Valeu!